Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil o mais rápido possível. Eu conto muito com a sua ajuda. Nesse vídeo, iremos atualizar para vocês tudo envolvendo a volta de Alan para o Vasco da Gama, a chegada de um novo zagueiro, várias atualizações sobre o Gigante da Colina, e você vai acompanhar tudo agora. Mas não se esqueça, cara, aciona o sininho de notificação, porque você vai ser atualizado de todos os vídeos relacionados ao Vasco da Gama que saem aqui em nosso canal. Então vamos para as notícias envolvendo o Vasco da Gama, porque, cara, olha, a situação do Vasco tá com muita coisa acontecendo, hein? Bora falar agora sobre o volante Alan, que tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas parece ter se arrependido dessa decisão e quer jogar no Vasco da Gama. Pelo menos foi o que informou o pessoal do Atenção Vascaínos. A notícia é de que o Alan, especialmente por conta das contratações de Coutinho, Alex Teixeira e Souza, que são muito próximos dele, e do papel importante que o Felipe vai passar a ter ao lado do Pedrinho no time de futebol, que tudo isso fez com que o Alan desistisse do acordo que tem com o Botafogo para se tornar reforço do Vasco da Gama. Só que ele assinou um pré-contrato e vai se tornar jogador do Botafogo a partir de 1º de julho. Há um desencontro de informações em relação à multa rescisória, ainda estou tentando descobrir qual é o real valor. O pessoal do Botafogo deixou vazar que a multa chega a 100 milhões de reais. Já o Edmundo trouxe a notícia de que essa multa giraria na casa dos 2,5 milhões de dólares. Algo na casa de menos de 13 milhões de reais, mais ou menos. Só para lembrar, o Alan, atleta muito ligado ao Vasco no início da carreira, já havia demonstrado a intenção de contratá-lo. Quem vacilou foi o pessoal da SAF. E se o Alan é uma oportunidade ou uma possibilidade, queria contar que o Vasco encaminhou nas últimas horas a contratação de um meia atacante. Trata-se de Emerson Rodrigues, 23 anos de idade, pertence ao Inter Miami e esteve emprestado ao Milionários. Temporada atual razoável no futebol colombiano, chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A expectativa é de que o desembarque aconteça ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Então, galera, quero saber sua opinião relacionada à situação do Alan. Você acha que o Alan vai voltar para o Vasco da Gama ou não? Quero saber a sua opinião. É um volante que, com certeza, se chegasse, iria ser para resolver o problema do Vasco. Um volante ali que atua de primeiro, de segundo volante. Ele realmente é um cara completo naquela função ali do meio de campo. Ele, se chegasse, chegaria com experiência da Europa, Napoli, também do Everton, seleção brasileira, e com certeza iria ajudar muito o time do novo técnico, que a gente não sabe qual vai ser o técnico do Vasco da Gama ainda. Tem essa indefinição, Fernando Diniz, agora teve um novo nome que foi oferecido e com certeza a gente vai estar atualizando para vocês nesse vídeo agora. Porém, a informação aqui do Globo Esporte é, ó, Vasco faz contato para tentar a volta de Thales Magno. New York City só topa fazer negócio se for para vender o jogador de 21 anos de idade, que foi revelado em São Januário no Vasco da Gama, né? O jogador que ainda fala que o presidente manifestou interesse de ter o jogador, porém, tem a situação porque ele tem vínculo com o New York City até dezembro de 2026, então a gente não sabe se realmente Thales Magno vai ser liberado pelo New York City para ser o novo reforço do Vasco da Gama. E mais um nome que foi veiculado agora no Vasco da Gama é relacionado ao Carlitos Teves, no caso, para ser técnico do Vasco da Gama. A informação, vou até ler aqui agora para vocês, a informação é a seguinte, ó, do Benjamin Bach, que passou a informação, ó, Carlitos Teves foi oferecido para ser o novo técnico do Vasco da Gama, mas o presidente vetou. A preferência do Clis Maltino é por um nome mais experiente. Então, portanto, Carlitos Teves teve o nome ventilado no Vasco da Gama, mas a tendência realmente é que ele não venha a ser técnico do Vasco. Ele que jogou muita bola na época como jogador, realmente foi muito diferenciado, jogava muita bola. Ele agora, como técnico, passou pelo Rosário, o Rosário lá da Argentina, e também passou pelo Independiente da Argentina também. Jogador que, claramente, como jogador, realmente era demais, mas como técnico, tem deixado bastante a desejar. Eu, particularmente, cara, sinceramente, eu não fecharia com ele não, cara. Não fecharia com ele não. Realmente buscaria um cara muito mais experiente
e tem vários nomes no mercado aí livre, eu não buscaria o Tevez, porque eu acho que seria uma baita aposta do Vasco da Gama. Que a partir do dia 10 de julho ele estará no Vasco da Gama. De maneira exclusiva, eu, após o jogo de ontem da seleção brasileira, 0-0 com a Costa Rica, perguntei para o zagueiro Marquinhos sobre o Felipe Coutinho. Preste atenção no que o jogador da seleção respondeu. Coutinho é fenômeno, né? Um grande amigo, acompanhei muitos anos ele aqui na seleção com a gente, sei da qualidade que ele tem, acho que o futebol brasileiro só tem a ganhar, e principalmente o time já fechou, já não sei se praticamente, então se ele for para o Vasco, acho que o Vasco vai ganhar muito com um jogador assim, porque é um jogador diferenciado e com certeza o futebol brasileiro ganha muito com isso. O Vasco muda de patamar com ele? Vamos ver, só ele e o tempo pode dar essa resposta. Bom, o Felipe Coutinho está acertando com o Vasco tempo de contrato. Ao que parece, o Coutinho vai ficar 3 anos no Vasco. O Aston Villa vai negociar com o Vasco um empréstimo, podendo o Vasco comprar ou não. É uma negociação que ainda será feita. Esse assunto precisa ser discutido, eu repito, no mais tardar até o dia 29. Futuro técnico do Vasco. O Pedrinho adora o Fernando Diniz. O Pedrinho considera o Fernando Diniz um baita treinador. Pelo Pedrinho, ele até gostaria de ter o Fernando Diniz em São Januário. Porém, o próprio Pedrinho admite que esse atual time do Vasco não é formado por jogadores capazes de ter o entendimento do jogo e executar o que pede o Fernando Diniz. Trocas de passes precisos para que o time possa avançar do goleiro até o gol adversário. O Pedrinho reconhece que esse time do Vasco não tem essa habilidade, não tem essa categoria. E que trazer o Fernando Diniz para comandar um time, para jogar nessas condições, o elenco do Vasco não vai fazer com que o Fernando Diniz consiga. Então, galera, você conseguiu acompanhar o Barão falando sobre a situação envolvendo o Coutinho, ao Fernando Diniz também. E aí, cara, quero saber de você. Coloca nos comentários a sua opinião sobre Fernando Diniz ser o novo técnico do Vasco. Você aprova ou não aprova? Qual a sua opinião relacionada a esse técnico que saiu recentemente do Fluminense? Foi ontem ou anteontem que o Diniz caiu, deixando o Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas em compensação deixou ano passado com o título da Libertadores. Coloca nos comentários, quero saber o que você acha relacionado ao Fernando Diniz, se acha que é um bom técnico para assumir o Vasco da Gama. E agora, a última informação do nosso vídeo relacionada à situação envolvendo Ramalho, zagueiro que estava no PSV, e que o Atenção acho que ele nos passou uma informação sobre ele, que eu acho que pode deixar a torcida do Vasco bastante feliz. Na Colômbia, é um jogador que tem muita força, lado de campo, velocidade, bom passe, assistências mais do que gols, também faz gols, e é um jogador que o Vasco tem interesse, desperta muito, principalmente pela juventude e pela questão de evolução, daquilo que pode evoluir. O Vasco está em negociações com o zagueiro André Ramalho, termina o contrato no final desse mês, e livre ele estará, jogador que está no PSV da Holanda, e o Vasco também deve fechar com esse jogador de 32 anos de idade. E aí seriam 6 jogadores. Mas vem mais gente. O Vasco ainda quer um jogador de meio de campo, um camisa 8, para principalmente suprir essa ausência de Paulinho e Jair, que estão lesionados e fora do elenco. Sobre o treinador, Emerson, o presidente Pedrinho está sim interessado em trazer um treinador, mas com calma. Vai prestigiar Rafael Paiva, mas os nomes não fogem muito disso. Ele quer sim, gostaria muito de Ramon Dias, mas sabe que Ramon Dias é um nome relutante dentro do clube. Há muita gente que não gosta da ideia, no elenco, fora do elenco, entre os funcionários, da volta do Ramon Dias. E, ao que parece, está cada dia mais enfraquecida essa possibilidade. Fernando Diniz, demitido pelo Fluminense ontem, é um nome que ganha muita força, mas vamos esperar. O presidente Pedrinho tem uma semana tranquila, tem o jogo de amanhã contra o Bahia, que aí sim ele vai prestigiar e ver
o trabalho de Rafael Paiva, que também não está afastado da possibilidade de permanecer como treinador do Vasco. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado à notícia do Vasco da Gama. Peço humildemente a você que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda. Vou ficando por aqui. Valeu pela moral, tamo junto e é nóis! Fui!